Tudo bem, pessoal? Você já deve ter percebido que na sociedade as classes sociais desempenham determinadas atividades profissionais. É comum a gente ver um adolescente falando: eu quero ser rico, eu vou ter tal profissão, né? Isso significa que na nossa interpretação, no nosso conhecimento, nós já percebemos que tem determinadas profissões que são de rico e determinadas profissões que são de pobre. Mas isso chama-se divisão social do trabalho, tá? E como é que se chegou nisso? Como é que a sociedade chegou nessa situação, né? nessa organização que nós temos hoje, de determinadas classes sociais desempenham tais funções? E por que essas classes sociais são a elite, são os ricos, a burguesia? Por que outras classes sociais não são? Nós vamos discutir isso hoje, tá? O importante é começar explicando para vocês que sempre, né, entre os seres humanos, houve algum tipo de divisão no trabalho. Tá? A mais comum ali, que a gente vê em tudo quanto é lugar, e talvez das mais antigas, é a divisão sexual do trabalho. Né? O que é isso? Homens desempenham determinadas funções e mulheres desempenham outras funções. Tá? Só que isso funcionou durante boa parte da humanidade, mas quando vai chegar ali no desenvolvimento do capitalismo, a divisão do trabalho vai começar a se aprofundar entre as classes sociais, tá? Lembra que no outro vídeo a gente vai discutir a questão do que é trabalho, que é emprego, né? Então, o surgimento do trabalho assalariado vai contribuir para isso. Quando a gente fala que no capitalismo o trabalho é livre e assalariado, essa é uma chave meio que fundamental para a gente poder analisar isso hoje e entender. Tá? Mas o importante é assim, compreendam que durante a Idade Média as pessoas faziam ali no feudalismo diferentes atividades, né? E quando um servo desempenhava um trabalho, ele dominava a corrente toda do trabalho, né? Desde o começo até o final ali do produto final, o servo fazia. Aí quando você passa lá para a questão da manufatura, que é o trabalho à mão, né, que os artesãos vão começar a fazer, vai produzir o sapato, roupas e tal, também se dominava toda a cadeia de produção, né? Só que isso daí vai se tornando fonte de especialização. Quanto mais eu produzo sapatos, mais especialista em sapato eu fico, né? E aí eu vou ficando melhor em sapato. E aí eu vou começar a produzir só sapatos porque eu produzo mais e mais rápido, melhor. Então eu consigo trocar com outras mercadorias que eu preciso. Aí o fulano lá, o vizinho, ele faz casaco. Ele obviamente vai fazer casaco melhor que eu, porque eu manjo fazer sapato, mas casaco eu sou meio ruim. Então é melhor eu fazer um sapato bom e poder trocar com um casaco do que ficar com os dois ruins. Esse é mais ou menos o raciocínio, como a coisa vai se desenvolvendo. Chega uma hora que a indústria vai estar desenvolvida e as máquinas vão produzir, né? Você vai estar lá só para auxiliar, para tomar conta da máquina, para fazer um trabalhinho ali, uma coisa simples. Lembra do videozinho do Chaplin que ele vai só apertar um parafuso, né? A máquina que vai levando as peças e tal. E aí essa especialização profunda ali, que você só aperta um parafuso, você se especializa só naquele parafuso, qualquer outro parafuso você já não desempenha tão bem, vai aumentar a velocidade do trabalho, vai aumentar a quantidade de produção, mas vai ter um reflexo, um efeito colateral, que é o quê? Primeiro, você não sabe o que você está produzindo, e o que você está produzindo você não sabe como produzir. Você só sabe que tem que fazer aquilo ali, ó, né? Então, isso chama-se trabalho alienado. Esse trabalho não pertence mais a você. Você não domina mais as cadeias de produção, você não sabe mais de onde vem para onde vai. Se você resolvesse fazer sozinho, você não ia conseguir, tá? Além de não saber, você não ia conseguir também porque você não tem
como organizar essa linha de montagem. E o produto final também não é seu. Aquele produto lá, o sapato ou o carro, né, ou seja lá o que for na linha de montagem, não é seu, é do dono da empresa. Então, esse é o trabalho alienado, tá? Que não te pertence. E aí, como é que esse trabalho alienado, essa divisão do trabalho, o trabalho assalariado, como é que tudo isso cria essa divisão social do trabalho, né? Aliás, como é que ela interfere na divisão social do trabalho? Na sociedade começa a ser dividido entre as classes sociais, aquela classe que planeja, a classe que é dona do processo de produção e a classe que executa. E quanto mais simples for, quanto mais simplificado, quanto menos exigir, né, de capacidade intelectual aquele trabalho seu, menos valorizado ele é. Vocês devem saber que essa estrutura que a gente tem hoje, ela não é natural, tá? Ela não foi sempre assim e não será sempre assim. Ela se dá hoje dessa forma porque o sistema socioeconômico, né, e político que a gente tem privilegia determinada classe social em detrimento de outras. Então, alguém vai falar, mas é óbvio que o dono da empresa tem que ganhar mais, ou então é óbvio que o cara que estudou mais, o engenheiro que controla a produção tem que ganhar mais. Não, você é burro, cara, que loucura. Vai ter um monte de gente tentando justificar essa desigualdade, né? Mas se você partir pelo princípio de que todas as classes sociais estão envolvidas na produção da riqueza, é uma escolha política nossa, né? Também um tanto cultural, que foi construído culturalmente, historicamente, né? Acreditar, aceitar e, além de acreditar e aceitar, defender que a riqueza tem que ser distribuída assim, né? Então a gente tem uma organização social, né? E quando eu falo organização social, eu estou incluindo aí todo o sistema de crenças também em torno disso, de que a sociedade se organiza em torno da riqueza, da produção da riqueza, né? Quando você pega e pensa em outros tipos de sociedades aí, né, que não estão tão inseridas nesse contexto capitalista, elas se organizam de outra forma. Não é em torno da distribuição da riqueza, né, ou da produção da riqueza, mas é em torno de outros valores. Então é isso. A divisão social do trabalho, ela existe dessa forma porque a nossa sociedade se organizou em torno da questão da produção e distribuição da riqueza, tá? Vou dar um exemplo de como poderia ser diferente. Ela poderia se organizar em torno da questão familiar, religiosa. Então aquele cara que fica só apertando um parafuso na linha de montagem, né, ele pode ser facilmente substituído. Qualquer um pode fazer aquilo, né? E hoje em dia aí bota-se robôs para fazer aquilo. Então quer dizer que quem desempenha essa função, ele é substituível, é menos valorizado na sociedade, tá? Consequentemente ele ganha menos. E as classes que detêm o meio de produção, que detêm o conhecimento para fazer aquela produção, o planejamento e tudo mais, essas vão ser valorizadas, porque eles que dominam, né? Eles que vão decidir aonde o dinheiro vai, tá? Então essa é a divisão social do trabalho, as classes sociais divididas dentro dessa produção. E aí você pega hoje na nossa sociedade, a divisão social do trabalho está muito complexa, porque são inúmeros produtos que se produz, inúmeras nuances, né? Cada um faz de um jeito, o celular produz de um jeito, o computador de outro, e aí dominar isso daí vai se tornando questão de especialização. Mesmo você pegar lá dentro de um carro, são várias fábricas, que cada fábrica produz uma peça diferente e uma outra fábrica pega essas peças e monta o carro. Então olha como fica uma cadeia grande, complexa, né, de divisão de quem faz o quê. Então é isso
de importante sobre essa disciplina. Reparem ao redor que vocês vão começar a observar e aprofundar melhor nesse tema. Obrigado, valeu, até mais.